Olá, estamos começando mais um Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. O tema desse episódio, sabe qual é? O futuro é logo ali, desenhando a Sinop do amanhã, ou a Sinop de amanhã, como for melhor. E para falar dessa Sinop do amanhã, ou de amanhã, dois convidados têm muito para falar. Primeiro, Cleiton Gonçalves, o famoso Kaká, secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, João. Um prazer estar com vocês aqui e poder fazer essa troca de ideias aí, compartilhar informação e mostrar para vocês o quanto o Sinop é promissora. E junto com a gente, Paulo Furlaneto, gestor de marketing do Grupo Sinop. Tudo bom, Paulão? Tudo bem, João. É um prazer estar aqui vendo esse projeto iniciando, né? No segundo episódio nosso hoje aqui. Cara, e esse projeto é muito bacana, porque o Grupo Sinop tá com essa pegada do Juntos para Transformar, porque a gente entende que o Grupo Sinop transformou cidades, com isso transforma vidas, mas a informação também transforma, e por isso que a gente resolveu, nos 75 anos do Grupo Sinop, tá chegando 50 anos de Sinop, vamos falar da cidade para quem mora na cidade. E aí, para falar da cidade para quem mora na cidade, para quem vem para cá, eu queria começar do começo, viu, Cleiton? Vou direto para você. A gente fala aqui, logo no tema do episódio, que o futuro é logo ali e que a gente está desenhando o Sinop do amanhã, né? Como vai ser o Sinop de amanhã? Você consegue desenhar? Olha, Sinop impressiona a cada dia e vão surgindo cada vez mais valores agregados para a nossa cidade. Se nós pegarmos Sinop, sei lá, vamos pegar a um passado curto, 2019, por exemplo, nós já tínhamos recordes e recordes de empresas abrindo na nossa cidade. Nós tínhamos 3.700 empresas abrindo por ano na nossa cidade, o que era algo estrondoso. Empresa de tudo. De tudo. E Sinop veio crescendo. Nós chegamos em 2020, veio aquela pandemia, aquela preocupação. 4.300 novas empresas em Sinop. 2021, todo mundo preocupado. Sinop ficou 2 dias, na verdade, menos de 2 dias parado o funcionamento em pandemia. Tudo trabalhando, tudo funcionando. Sinop abre 5.400 empresas em 2021. Em 2022, Sinop abre 5.700 empresas. Isso dá uma média de 475 novos CNPJs por mês. Aí você fala, meu Deus, uma cidade que todo mundo estimava aí seus 180 mil habitantes, né? Abrindo uma média de 5.700 empresas por mês. Aí vem aquela especulação, aquele auge, vem um novo ano, uma troca de governo, o que vai acontecer com o nosso país? E Sinop, será que os investidores vão tirar o pé? Caramba, computamos agora os 3 primeiros meses de Sinop, já tem 1.800 novas empresas. E aí eu te pergunto, qual será o futuro dessa cidade? Nós estamos tendo uma média de 600 empresas por mês nesses 3 primeiros meses. E quando nós falamos em cidade promissora... Ou seja, a gente vai bater o número do ano passado. Nós já batemos. Assim, possivelmente... Seguindo assim, bateu. Nós tínhamos 470, nós estamos tendo uma média de 600. Nós tivemos uma troca de governo, que para a nossa região, esse é um assunto que tem que ser tocado, porque existia uma grande preocupação. O que seria? Será que vai? Será que não vai? Então, a coisa tá fluindo. E o mais interessante disso tudo é que quando nós pegamos e analisamos Sinop friamente, né, os nossos munícipes precisam entender isso, os investidores que vão estar ouvindo esse podcast, a região inteira, Brasil, mundo, tem que estar entendendo isso, é que aqui nós temos um PIB diferenciado. O nosso PIB ele não é composto necessariamente do agronegócio. 63% do nosso PIB é comércio e prestação de serviço. Aí justifica todo esse desenvolvimento, justifica todas essas empresas abertas, e tantas relações que nós temos aí com toda essa região que alimenta Sinop. Justifica-se a centralização dos produtos aqui, né, do mercado, essa famosa capital do Nortão. Desses 63% que a gente fala aí do PIB, um fato interessante é que ele está quase concentrado todo no varejo, né, o abastecimento do varejo, calçados, confecções, aquilo lá tudo, e principalmente a manutenção sobre veículos ou sobre implementos. Então, a fortaleza da região, nós percebemos isso, as taxas de ocupação de hotel também justificam esse turismo de negócio. Nós temos uma taxa de ocupação de hotel de em torno de 73% a 78%. Talvez quem chegue aqui fala, vou para Sinop. Cara, se não fizer uma reserva, você está enrolado. Ou seja, você está querendo investir
abre um hotel. Também. Ó, atenção, investidores. Hotel é uma boa. Hotel é uma boa. E é o negócio, Sinop, eu frequento muito Sinop há uns 5 anos. Cara, quando eu comecei a vir, era um voo por dia. Hoje você tem muito mais voo. Paulo, você é um grande entendedor de Sinop, a gente conversa muito sobre isso. Sinop é a cidade do futuro? Ô, João, assim, eu sou suspeito a falar, né? Há 15 anos na cidade, mas eu, antes de vir para Sinop, é uma história que eu conto para meus ex-alunos também, para todo mundo, quando eu dava aula, que eu falava para todo mundo, você quer crescer profissionalmente, crescer, desenvolver, vai para o Mato Grosso. E eu fui para São Paulo. Fiquei 2 anos em São Paulo. Não vou falar que me arrependi, que tudo é experiência, né? Mas eu vim para cá, você vê uma coisa diferente, entendeu? Você vê esse crescimento. Mas aí nós vemos assim, é a cidade do futuro? É relativo. Nós não vamos falar com uma Nova York da vida, né? Depende muito. Mas como cidades brasileiras, nós estamos entre as primeiras, com certeza. Em termos de desenvolvimento, em termos de números, principalmente, né? Ó, só esse gancho do aeroporto. Nós somos o 2º aeroporto mais movimentado do estado e o 5º do Centro-Oeste. Nós temos voos direto para Brasília e São Paulo. Nós temos 3 aeronaves aí na madrugada, 3 grandes aeronaves lotadas. É isso que é interessante. Pros voos não diretos. é somente o voo, é a quantidade de pessoas nesse voo. Que aí você Não, é sempre lotado. Lotado. Quando eu tô no avião, é sempre lotado. Quando você pega o interior de um estado como São Paulo ou Paraná, que são grandes estados, não tem voos lotados. Exato. Não tem aqui. Você só precisa baixar um pouquinho esse preço do voo. Ó, para ser cirúrgico, 155.400 pessoas embarcaram no ano de 2022 em Sinop. Quantas? 155.400 e 149.700 pessoas desembarcaram. Então, esse ano, aqui eu tenho indicadores de 2023, eu vou pegar aqui só o período, mas no período que eu tenho aqui, que deve ser dos 2 primeiros meses, 29.900 pessoas e 33 mil pessoas desembarcaram em Sinop. Então, nós estamos falando de um fluxo, e isso aqui nós não estamos contando os voos privados, que tem outro cenário que Sinop está despontando nisso. Nós estamos uma das maiores frotas de avião privado. Os aviões agrícola, que essa sim, com certeza, as maiores frotas estão aqui. Então, quando nós falamos em desenvolvimento de Sinop, assim, com muito otimismo eu falo, vamos apontar o setor e vamos conversar. Nós temos hoje, nós somos referência na educação. Poxa, nós temos uma faculdade estadual e uma federal. A capital não tem. Nós temos as duas. A Instituto Federal também. Instituto Federal, fora todas as faculdades privadas. É uma das poucas cidades no Brasil que tem 3 instituições estaduais, públicas. Então, poxa, é tão legal falar de Sinop porque nós podemos escolher um setor e buscar indicadores e discutir e apontar para os investidores, apontar para aquele que ainda não sabe que ele pode ser um investidor de Sinop. Então, você quer uma valorização maior em Sinop hoje do que a compra de um terreno? Todo mundo fala, cara, eu vou pagar terreno porque eu vou ter retorno. Virou um investimento também, né? É um investimento que eu faço, Já há alguns investimento. anos. Então, você não vai ter... você pode comprar um carro porque você quer ter aquele desejo de ter um bom carro e tal. Mas investimento é terreno. E Paulo, você que vive muito esse mundo dos terrenos, por que é um investimento? Porque realmente você chega em Sinop, é terreno que não acaba mais, é loteamento que não acaba mais sendo lançado. E ainda assim é um bom investimento? Ô João, tem moedas regionais, como soja é uma moeda regional e o terreno no Sinop é uma moeda regional. Entendeu? Por quê? Porque sabe desse crescimento da cidade. A galera já vive do ágil, já né? Vive, eu estou investindo para pagar um ano e vou vender ali, que vou ter um ágil, que daí eu compro aquele carro que eu queria. Isso mesmo. Então, assim, o que acontece? Quando a cidade está crescendo, o investimento em terreno é muito bom. Eu tenho parentes no Paraná e São Paulo que eu não consigo investir lá. Por quê? Porque a cidade não cresce. A cidade não crescendo não valoriza o terreno. Aqui é o contrário. Nós falamos no começo, a cidade está especulando 180 mil habitantes. Nós estamos com 206 mil no prévio, né? 206 mil que nós sabemos que não é também. 199 mil foi colocado. Mas nós vamos bater em torno de 205 a 206 mil habitantes. Não, tudo bem, a cidade está crescendo, legal. Mas quem me garante que ela vai continuar crescendo? Bom, primeiro nós fomos, acho que os pioneiros que chegaram aqui, eles pensaram nesse eixo da 163. Então, esse foi o primeiro. O eixo da 163 foi fantástico. E aí surgiu, por algum momento, surgiu Miritituba na nossa vida. Miritituba virou o eixo do transporte do soja
para ir para Miritituba, para Santarém, embarcar, você economiza aí perto de 4 mil quilômetros, se eu não me engano, nesse transporte quando vai levar um soja para fora. Então, nessa jogada em que nós viramos ao transporte da safra para o sentido do Pará, aí gerou o gargalo da 163, triplicou e toda essa mão de obra que se tem hoje em manutenção de veículos, caminhões, enfim. Então, primeiro, nós estamos cada vez mais batendo recorde de produção. Esse recorde de produção ele vai passar, e Sinop é a cidade polo, onde todo mundo para se abastecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós desafiamos e pegamos com todo o respeito a todas as cidades vizinhas, mas qual vai ofertar para aquela pessoa que vai desejar investir, ter a maior quantidade de instituições de ensino, pensando na qualidade de vida, ter os melhores hospitais ou clínicas, ter a qualidade de ensino para o filho que está novinho, está começando agora. Nós temos redes de ensino primário gigantesco. O ensino público de Sinop tem robótica espacial. Foi apresentado em Dubai como uma referência. Então, quando você começa a contextualizar tudo isso, é o ponto. E, de acordo com o que melhorou a logística das cidades vizinhas, o movimento de Sinop aumentou. A quantidade de atacados que nós temos aqui para compra, as cidades são abastecidas, na sua grande maioria, por Sinop. Sorriso tem a sua grande importância para nós. Nós podemos falar de colíder, nós podemos falar de carne, que tem uma grande produção. O gado, o Juara, a Juína, que estão até mais distantes. A divisa do Pará, mas a base sempre é aqui. Mas diz uma coisa, para onde vocês acreditam que Sinop vai crescer? No espaço geográfico mesmo, tá indo para que lado? Você consegue prever isso, Paulo? Hoje, Sinop tem todos os eixos sendo tendo população, tá? O Grupo Sinop mesmo tem um projeto do lado da BR, né, do lado do shopping, que é um master plan, é um projeto fantástico, que é uma nova cidade. Como nós temos lá do aeroporto, como nós temos lá da BR para Pará, para Sorriso. Então, assim, não tem hoje uma dimensão só geográfica, tá, João? Respondendo sua pergunta anterior, é um fator interessante porque existem as cidades planejadas, isso não foi planejada. Isso facilita muito o desenvolvimento dela desde o começo. Esse planejamento foi contínuo hoje, com os empresários, com os prefeitos. Nós estamos até lá fora. Cada prefeito teve sua importância na época. Cada um conseguiu trazer alguma coisa, né, para a cidade. Então, nesse sentido, tem isso. Agora, tem um fator que eu acho que é fundamental. Você gosta de comer, né, João? Você tá diminuindo, mas você gosta. Não, eu tô numa dieta, numa reeducação alimentar, tá pesada. Vamos lá. Mas assim, de verdade, eu falo muito pro Paulo. Eu sou de São Paulo, venho muito aqui a trabalho. Os restaurantes daqui não deixam nada a desejar os de São Paulo. A diferença é que o preço aqui é mais legal. Legal. Eu prefiro... E assim, a base do mundo é a alimentação. E aqui é o centro disso. Nós estamos na região que mais faz alimentos para o mundo. Entendeu? Então isso é importante, por quê? Porque isso traz pessoas, traz desenvolvimento. Você precisa alimentar, todo mundo vai alimentar. Não é um produto que a pessoa vou parar de ter. Então isso é muito importante para o crescimento da cidade. E com planejamento, João. As empresas que vêm aqui não são empresas maduras já. Se a pessoa que vir para cá igual querer alguma coisa, o cara tem que ser bom já. Porque o mercado está maduro. Só para vocês entenderem, quando a gente fala no consumo, no interesse, no desejo de consumo da população, nós temos aqui uma pesquisa, eu estou com ela aberta aqui, que foi feita juntamente com o Sebrae, fonte do Sebrae, de um programa chamado Cidades Sustentáveis, e a alimentação em domicílio, em Sinop, ela leva 390 milhões e 31 mil. Alimentação fora do domicílio, 274 milhões, 116.714. Peraí, esses 300 milhões são do quê? De reais, anos? O quanto que você fatura ao setor? Isso, é o setor. O setor de alimentação fora de casa. 390 milhões. Dentro de casa, né? Que você compra no supermercado, essas coisas assim. Sim, que você leva para casa. No ano, dividido para uma população de 180 mil. Mas qual o setor que mais cresce aqui? Porque assim, eu olhando, me parece que é o de loteamento. Eu vejo loteamento cada esquina. É esse, pelos seus dados aí, Cacá? Não. Aí eu volto, a gente dá um passo atrás. Gastos com veículos, 767 milhões. Gastos com veículo. Esse gasto de veículo é o quê? Desde a compra à manutenção. Desde toda a manutenção. Transportes urbanos, 24 milhões. E aí nós caímos aqui para vestuários, calçados, confecções, 135 milhões. Então, assim, alimentação é alto. Manutenção com veículo, frota, é gigantesca. Essa manutenção.
Aí existem outras despesas, materiais para construção, a intenção de investimento em materiais para construção, e assim vai. E quando nós pegamos tudo isso e trazemos para a realidade, para o presente, então, alvarás de construção, que é o que pega, que está totalmente ligado com o loteamento, nós tivemos aí, só, por exemplo, mês de março, 229 novos alvarás de construção emitidos para Sinop. Nós tivemos no ano passado quase 3 mil alvarás de construção. Então, e aí existe o investimento do loteamento, uma grande quantidade ainda de terrenos para ser construído, uma grande intenção de construção, claro, e existe a verticalização que está chegando em Sinop. Esse é outro cenário interessante de comentar. A nossa cidade ela foi uma cidade planejada, grande, com grandes terrenos. As famílias, quase todas pioneiras, vieram crescendo. Os filhos começaram a ter a sua vida própria, com um novo conceito de moradia. E Sinop está vindo agora também para um cenário de verticalização. As pessoas já não querem mais aquele quintalzão, já está transformando aquela casa num comércio. Eu acho até que vale a pena a gente falar disso. E aí eu vou trazer aqui até uma pergunta que me surgiu agora. Vocês estão lançando um produto vertical, né, Paulo? Isso, doutor e residência. Mas não é nem para falar do produto, mas é da onde vocês viram que o mercado aqui já estava maduro para isso? É uma pesquisa, é um estudo, é vivendo no Grupo Sinop? Ô, João, nós falamos, não existe achismo, tá? Sempre com pesquisa, sempre com dados, com informações. E aí tem um fator, quando você estuda cidades, né? No primeiro podcast do grupo, o seu Enio falou e o seu Erardi falou do passado mesmo, né? Desde aí. Eles estudaram para vir para cá junto com o governo. E nós estudamos isso também. Então, quando você estuda cidades, você sabe que tem cidades irmãs, espelhos, que já tá com idades mais velhas. E o que aconteceu com elas? Como Cascavel, Maringá, São José do Rio Preto, nós pegamos algumas cidades que são modelos iguais, Ribeirão Preto, Uberlândia, e nós vimos o que aconteceu em cima disso. Então, nós sabemos que chega a determinada época que a cidade fica muito grande, as pessoas não querem vir mais para centro. Então, são o movimento centrífugo, que você volta para o centro da cidade. Fora o pessoal que vem de fora, com por exemplo, cultura eu diferente. Que venho de São Paulo, eu nem cogito morar em casa, porque Então, eu nunca morei em e aí, casa em São Paulo. Eu venho com a cabeça... Se você me falar assim, se quer um loteamento lindão ou um apartamento, eu vou para apartamento. Então, e aí é um outro fator que, assim, a população de Sinop era muito sulista. E sulistas do interior, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora já está tendo uma mudança dos últimos 10 anos para cá. Então está vindo muita gente de Goiânia, São Paulo capital, Belo Horizonte. Então, e daí o cara já... E os filhos, que o Cacá acabou de falar também, que foram estudar fora, e esses filhos estudaram e moraram onde? Apartamentos, em grandes centros. E aí eles voltam para cá já com essa cultura também. Então a cidade começa a ter gente que já morou em apartamento. Já teve essa aculturação de apartamentos. Então tem essa tendência futura agora. E já falo, fiquem de olho aí em estúdios, né? Apartamentos pequenos, moradias pequenas. Já vai ter, tá? Nós vamos fazer isso. Eu falo isso porque quando nós recebemos esse grande número de acadêmicos que Sinop tem, porque aí a gente começa a conectar tudo. Poxa, é um grande número de acadêmicos e o público maior feminino. Então, se você pegar, por exemplo, eleitores de Sinop... nós temos aí o público feminino com a maior fatia de eleitores, 52,27%, e a faixa etária de idade também são jovens, né? Isso. Então, quando você pensa nisso, a segurança, a mulher sempre grita por isso, por essa segurança. O pai, ele vai mandar a filha estudar para fora, e ele quer a segurança para a filha. Então, esse estúdio é uma coisa muito procurada. Eu recebo muita gente de fora e as pessoas falam, cara, e será que tem um estúdio, tem algo que eu possa comprar? E quando não tiver, eu alugo, coloco no Airbnb, faço alguma jogada aí, vou alugar. Então, esse é um cenário que a gente tem que olhar. Uma das apostas, então, que a gente vê aqui, surgiu naturalmente a verticalização. Com certeza. Qual outra aposta que vocês veem? Em qualquer ramo, não precisa ser imobiliário. Eu acredito que ainda, focando um pouco no imobiliário, eu ainda acredito muito no condomínio empresarial. Centro logístico. Porque Sinop, uma parte da população, os investidores costumam gostar bastante desse segmento. Já tem essa confiança também, além de morar em apartamento, de morar em condomínios pensando na segurança. E muitos desses talvez querem ter a sua empresa nesse mesmo cenário de segurança. Então, eu aponto que esse seja uma coisa para se pensar aí e ter aí algo misto, ter uma empresa, né, um espaço, um ambiente junto. Eu acho que é uma busca por essas preocupações que o desenvolvimento trazem. Às vezes a pessoa chega num patamar, ela já tem lá aquele carro legal, ela quer poder ir de repente até com uma capota baixada para
pro emprego dela, pro trabalho dela, e ela poder chegar lá na frente do trabalho dela e ter essa segurança. Eu acho que muitos ramos de atividade vão apontar para isso também. Ter um condomínio empresarial. Ô, João, além desses, o que eu vejo? Quando você faz um bom trabalho e traz uma empresa boa, com qualidade nos serviços, no produto, aqui cabe. Sinop cabe, tá? Porque assim, nós estamos com uma demanda muito grande e a população gosta de consumir, né? As pessoas que vieram para cá, a princípio, foram, eu sou bem sincero, foram para crescer profissionalmente, não foi pela qualidade de vida, como sofreram muito. Agora não, nós estamos transformando em qualidade de vida a cidade. Nós temos um shopping que foi inaugurado há 2 anos, tem números fantásticos. É a quarta maior economia da cidade, do estado. Do estado. Hoje nós temos números do shopping, que eu posso falar para vocês, está entrando em média 155 mil pessoas, esse último mês foi 155 mil pessoas no shopping, no mês. 55 mil carros. Tá? Então isso daí é muito grande, né? É toda a região que vem para cá. É uma frota de 150 mil veículos emplacados aqui. Então são números gigantescos em qualquer lado que você cidade olha. de 50 anos. Isso que é o melhor, porque você pega cidades, eu vim da cidade, completou 81 anos. A cidade não cresce mais, tem 40 mil habitantes, faz 40 anos. Agora, vamos aproveitando todo esse gancho do desenvolvimento, e já que a gente está falando com bastante gente aí, falando bem de Sinop, apontando esses números, dentro de todo esse cenário dessas empresas abertas, sempre tem aquele ponto, cadê minha mão de obra? Onde está minha mão de obra? Eu tento mão de obra em Sinop e não consigo. Essa é uma realidade. E eu quero explicar aí por quê. O que acontece é que quando nós temos uma média de 600 empresas abrindo por mês, dentro dessas, uma característica nossa e uma atenção para os investidores é olharem com muito carinho para o microempreendedor individual. Esse é um transformador. É aquele que presta serviço para a indústria, aquele que presta serviço para o comércio em geral, é aquele que vai se tornar o empresário médio e grande. Então, uma boa parte dessa fatia da nossa economia está na mão desses pequenos. E esse pequeno, ele é o quê? Ele é o teu melhor gerente, ele é aquele cara de ponta da tua empresa, que lá na pandemia, 2020 para 2021, esse cara teve que achar um jeito de trabalhar em casa. E aí ele descobriu que ele pode trabalhar em casa. Então, a partir desse momento, nós tivemos o quê? Primeiro, a evasão das melhores mãos de obras das empresas para empreender. É o que justifica, na pandemia, aquele monte de empresa abrindo. Quando esse camarada saiu e abriu a empresa dele, ele vai prosperar, porque a região é próspera. Pronto. E ele é bom erro. Também. O que ele vai fazer? Ele deixou um vazio de mão de obra de uma empresa e ele vai precisar de mais um. E aí começou aquela loucura de Sinop, mão de obra, cadê minha mão de obra, cadê minha mão de obra? E isso está até hoje, é uma cidade emergente. Então, um ponto que nós temos que aproveitar esse espaço aqui e conversar também com os empresários nós temos que achar novas formas de requalificar a nossa mão de obra, mas dentro do período de trabalho. A gente transferia sempre essa responsabilidade, ajudava num curso. Cara, você vai fazer isso à noite, esse tempo mudou. As pessoas também precisam descansar, precisam de lazer. Então, essa requalificação dentro da empresa é algo importante para uma economia que cresce tanto quanto a nossa. Começar a chamar mão de obra especializada para dentro das empresas, para ajudar a qualificar dentro das empresas. Por quê? Porque ninguém vai segurar o crescimento. Então, temos que qualificar cada vez mais, valorizar os profissionais que nós temos formados aí, especialmente recursos humanos, para conseguir ter cada vez mais essa retração. Porque a evasão, pelo próprio crescimento, ela é inevitável. Mas diz uma coisa, Cacá e Paulo. Quando nós estudamos cidades que não são capitais, e cidades com muitos jovens, que é o caso de Sinop, acontece muito dos jovens irem embora para a capital para trabalhar lá. Sim. Como funciona em Sinop? Normalmente o pessoal vai embora para trabalhar na capital, eles ficam aqui. Que bacana, ó, essa tua pergunta inverteu. Ó, até 10 anos atrás era Cuiabá, Maringá, Balneário, Curitiba, Campinas. Todo mundo, a galera, Florianópolis também, queria estar para lá. Quando começaram a chegar aqui primeiro, os estudos, as faculdades de qualidade, que estão muito bem renomadas, começou a se inverter. Primeiro, menos despesa, já está aqui perto. E hoje, essa pessoa se forma aqui. Eu tenho um caso que trabalha comigo na iniciativa privada. Ele veio de Matupá para estudar aqui. Ele se formou aqui. Ele falou, cara, nunca mais eu vou embora. Daqui é para cima, se um dia eu for. Mas ele falou, não tem por que eu sair. Então, a pessoa se forma, ela vê o mercado e ela já começa a aplicar a qualificação que ela teve aqui. Então, inverteu. E aí entra essa etapa fundamental. Cara, você quer uma vida noturna bacana? Sinop tem. Nós temos barzinhos excelentes, tem uma vida noturna fantástica.
Tem gente vindo da capital hoje para curtir aqui. Então, esse caminho de uma culinária rica, esse caminho que a gente está tendo aí, em breve, né, cinema, já tem um cinema, mas ter mais cinema. Então, essa parte cultural, ela está começando a se concentrar. Nós temos ainda alguns vazios aí, né, ainda falta um teatro, ainda falta algumas coisas. Mas está chegando em Sinop a galera da inovação, que é uma nova etapa da cidade, a transformação agora para a inovação. Então, Sinop agora vai aprovar a lei de inovação para poder acelerar startups. Olha, tudo isso que nós fizemos até hoje foi sem uma lei, uma segurança jurídica para esse mercado de inovação. E agora está na Câmara, daqui uns dias vai aprovar a lei de inovação. Nós vamos poder, como município, resolver as dores contratando, fazendo eventos, chamando essa galera para medir as dores que a gente tem e resolvendo com inovação e tecnologia. Aí você vai para a Agrotech, nossa, essa possibilidade ela aumenta muito, porque muitos dos nossos produtos são pesquisados e trabalhados em outras regiões. O desenvolvimento não é feito aqui. E você pega Florianópolis, por exemplo, um dos principais cenários de PIB dela não é do turismo, é da inovação. E Sinop vai para esse caminho agora. Então, nós vamos potencializar. E eu respondo, o futuro, inovação. É isso. É um fator interessante, João, que o Cleiton falou, porque assim, nós já estamos num celeiro de alimentos do mundo. E isso é só o produto in natura. Imagina quanto a região nossa começar a fazer produtos industrializados ou alguns serviços do Agrotech. Então, é isso que já até onde vai chegar, nós não sabemos. Mas nós sabemos que tem ainda uma projeção, já uma base sendo construída para isso, nesse sentido. E o importante é assim, no meio de tudo isso está acontecendo uma coisa bem legal. A cidade está trabalhando no plano diretor. Então, aquela base que os pioneiros mensuraram, ela passou do que eles mensuraram, começaram a ter os problemas, os gargalos, né? Trânsito. Para nós aqui, o pessoal ainda tem o costume, João, de estacionar o carro na frente da loja que ele vai comprar. É cultural da cidade pequena, uma cidade de 50 anos, 49 anos. Aí nós pegamos e partimos para um cenário de congestionamento. Algumas regiões desenvolveram, nós temos ali, às vezes, um gargalo de 6 a 7 minutos de trânsito em alguns pontos da cidade. Isso para nós é absurdo. É absurdo. Então, tem como melhorar. Eu já acho absurdo, Cacá, que eu que moro em São Paulo, quando às vezes o Paulo fala assim, não vamos lá não, porque vai levar 10 minutos pra chegar lá. Eu falo, poxa, mas lá em São Paulo leva 40 minutos e eu vou feliz, cara. Como 10 minutos? Às vezes ele fala assim, não, pessoal, aqui, ó, eles acham ali longe. Eu falo, como ali longe, pessoal? Isso daí em São Paulo é na esquina. A percepção de localização de tempo é diferente. Mas isso região. vai mudar. Com Talvez certeza, esse crescimento vai mudar. Já tá mudando. Há 15 anos era diferente, há 10 anos era diferente. Vai mudando. E tá acelerado isso, João. Como tudo na vida, né? E depois da pandemia parece que deu uma mudança na mentalidade das pessoas. Não é só a parte física, não. A mentalidade das pessoas mudaram também algumas coisas. Isso é bom, que trouxe novidades, coisas novas, entende? Tudo mais. Estamos de olho aí para Sinop, se Deus abençoar, conseguir chegar a ter uma ferrogrão que muda. Aí, assim, pensa em tudo isso que a gente está falando, esse otimismo que você vê estampado nos nossos olhos aqui, né, nesse bate-papo. E você imagina chegando uma ferrogrão em Sinop. Cara, pensa aí numa Serra Pelada. Pensa numa loucura que vai ser você conseguir pensar em fazer o transporte de trem, baixando o custo geral desse transporte do produto para a gente se tornar ainda mais competitivo no mercado internacional. Então, a gente fica nesse anseio, nessa torcida para que isso aconteça, que daí a gente já vai pensar no Porto Seco, no Redex, no cenário de trens voltando. Então, deixa eu botar vocês em situação difícil. Vamos lá. Imagina aquele jovem, tá aqui ouvindo, assistindo a gente de 13, 14 anos, fala assim, daqui a pouco eu vou ter que escolher minha faculdade, quero ficar em Sinop e quero me dar bem. Qual é a área que vocês veem assim, aqui tá o futuro? Bom, dá pra cravar alguma ou não? Cara, o que eu vou te dizer? Em qual ele entrar, ele vai estar bem. Eu falo isso por base da minha família, que eu tenho 3 sobrinhos aí jovens. Uma se formou agora em medicina, tá aqui em Sinop, eu olho para ela, tá parecendo um panda já, porque é tanto plantão médico, uma coisa atrás da outra. Ela fala, meu Deus, ela conheceu, né, agora a recompensa, o financeiro disso. O outro já, que estava fazendo um cenário de desenvolvimento, ele estava indo para a inovação, ele viu a irmã ganhando dinheiro com medicina e falou, cara, vou para medicina também. Então, partiu para esse cenário. Mas nós temos aqui, engenharia, você pode pensar a gente falou de tanta construção.
gente está falando de tanta coisa que tem para desenvolver. E construtor, engenheiro, qualquer mão de obra, olha, o mestre de obras, eu posso pensar em mecânica, né? A gente está vindo... Especializadas, né? Nós temos casos aqui de empresas que plantam, que elas chegaram, esse ano, a falar o seguinte, nós temos 10 vagas para você ser um operador dessas novas colheitadeiras, colhedeiras. Nós vamos pagar para vocês o treinamento e você sai empregado ganhando R$ 4.900. Então, eu tô falando assim, é de qual segmento? Se você soltar um currículo hoje na rua, vão disputar o teu currículo. É assim, se ele for qualificado. É isso. Então, nós estamos partindo para o processo de transformação de matéria-prima também. Indústrias chegando. Então, não consigo apontar de verdade, João. Falar, cara, você que está fazendo engenharia civil, vem para cá, vem para cá. Você que está fazendo engenharia mecânica, vem para cá. Agronomia. Você que está fazendo agronomia, bom, você fecha celeiro. o olho e escolhe para qual lado você vai, né? Agora, lógico que essa pessoa tem que buscar, qualificar, porque Sinop hoje ela tem um problema. A gente já paga bem caro por mão de obra desqualificada, por essa ausência. Então, venha para cá pensando que você tem que ser o cara. Porque oportunidade não falta. Não é para Sinop. A gente fica falando Sinop. É Brasil. Mas você vai atender Guarantã do Norte, Peixoto, Matupá, Terra Nova, Vera, Carmen. Todos isso até que eu ia falar. Esse crescimento acelerado de Sinop, o quanto ele está contribuindo diretamente a essas regiões? Ô, João, eu até vou entrar no meio aqui e perguntar uma coisa pro Cleiton até, que nós falamos uma vez sobre a região metropolitana de Sinop. Sim. Olha só, nós estamos falando, hein, João? Uma cidade de 50 anos tem uma região metropolitana, tá? Então, assim, nós conversamos com isso, por quê? Porque esses números ajudam todas as cidades. Uhum. E quando você falou da educação, como eu dei aula há 10 anos, eu vi a quantidade de alunos que vinham dessas cidades menores para Sinop, como do interior ia para a capital. Então, nós temos aqui uma cultura de capital, né, que o povo vem buscar. E sobre curso, João, eu vejo assim, você fazendo bem feito, você sendo um bom profissional, não importa que diploma você vai ter, cara, porque você tem que se qualificar. E a qualificação é muito importante, né? Então, todos os empresários querem montar alguma coisa, eles vão precisar de qualificação. E você também pode sair de uma faculdade, ou nem fazer uma faculdade, estar buscando algum curso profissional e ser empreendedor, né? Então, tem que buscar muito isso. Então, o mercado é muito aberto. Você pode falar que eu vejo o crescimento da cidade, eu achei muito interessante. Você sabe que a cidade está crescendo quando você tem uma coisa muito específica. Existe uma empresa na cidade de cabides, só cabides. Numa cidade de 50 anos com quase 200 mil habitantes. Então aí você vê como já começou a especificar as coisas. Daqui a pouco você vai ter um cara que conserta carro só BMW. Só não sei o quê. E assim começa. Assim, Sinop, ela não é nada sozinha. Pelo amor de Deus. Tudo isso aqui que a gente está falando é porque tem as co-irmãs. Então, Sorriso, né? É uma troca bem grande. Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Tapurá, Vera, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, cada uma delas. Cláudia. Então, se você pega lá Nova Ubiratã, que ele vai focar lá o amendoim, por exemplo. Então, nós aqui, eu já estou de olho, né, pensando lá na atividade do Secretário de Desenvolvimento Econômico, caramba, será que a gente industrializa esse produto aqui? Ele vai plantar lá. Então, o que está lá, vem para cá, o que está aqui, vai para lá. É uma grande troca e é muito interessante. No poder público, a nossa conversa entre todos os secretários de desenvolvimento, agricultura, é constante. Turismo, nós estamos fortalecendo. Tudo isso que a gente está falando aqui gera um turismo de negócio gigantesco. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer, pode melhorar, né, para isso. Então, nós temos que melhorar essas placas, sinalizações da cidade, pensar em outras línguas. A gente já tem que começar a se preocupar com o processo de imigração. Uhum. Então, são coisas que nós temos que começar a olhar para isso, para qualificar essa mão de obra. E é muita coisa que acontece nessa cidade. Para mim, para eu que venho de fora, é muito fácil você ver o Sinop como cresce, até porque eu venho com frequência, da primeira vez para hoje, você enxerga uma cidade diferente. Quem mora aqui, vocês acham que percebe isso? Porque eu vou dar um exemplo, fazer um paralelo. Cacá, Paulo, minha vida tá difícil. Perdi 9 quilos de tanto correr, reeducação alimentar. Eu pego meus amigos que não me veem muito e falo, pô, você emagreceu. Minha esposa diz que eu não mudei nada, porque ela me vê todo dia. Sim. Fazendo paralelo com a cidade, quem mora aqui
repara esse crescimento e percebe o quanto ela cresce ou não? Produção rindo de mim ali. O pessoal repara esse crescimento ou João, não? o que eu penso é assim, conforme a cidade começa a crescer, e você percebe que ela tá ficando legal quando a pessoa consegue fazer muita coisa sem sair da região que ela tá. Esse é o mundo dos sonhos, né? Poxa, eu moro nesse bairro, eu tenho naquele bairro um supermercado, eu tenho isso, tenho aquilo. Hospital, tem tudo ali. Tenho tudo ali, então esse é o sonho de todo munícipe, né? Mas as pessoas que começam... Sinop é muito grande em termos de território. Então, tem pessoas que nem conhecem bairros aqui ainda, porque ela não é ainda, não está verticalizada, é tudo horizontal, é aquela imensidão. E nós não temos morro aqui, é tudo plano. Então, você não consegue enxergar o horizonte num todo, né? Mas, assim, as pessoas percebem quando nós temos uma particularidade para a construção, que nós temos muita chuva e muito sol. Então, na seca, todo mundo trabalha horrores. Estão chegando novos métodos de construção. Steel frame, alguns outros que a pessoa ergue uma casa ou um edifício muito rápido. Então, é percebível aí. Mas eu acredito que pela dimensão e pela característica de interior, né, das pessoas ficarem em casa, talvez não é tanto visível. Para nós que andamos no dia a dia, que respiramos isso, claro, ali era uma casa, já derrubou, daqui um dia já tem um muro, já está virando um novo comércio. Sim. A expansão também que é percebida é o quê? Aquela área central, né, que sempre foi onde todo mundo morava e se concentrava, aquela casa virou um comércio. Aquilo ali virou, mudei de endereço. Isso vai acontecendo. Mas você pega uma cidade que dá a entrada dela, falando para quem está vindo de Cuiabá, sentido Pará. Do Alto da Glória ao Camping Clube, são em torno de quase 35 quilômetros de extensão com comércios para os dois lados. Aí você encontra ainda um pouco de dificuldade para conseguir observar tudo isso. A pessoa vai ver mais dentro do bairro dela. Mas é um Lego, é muito rápido. É muito rápido. Às vezes a gente que está aqui se pega e olha, caramba, o que é aquilo ali que apareceu ali? Eu não tinha visto ainda, né? Depende muito da classe social, do perfil da pessoa, igual o Kaká falou, depende de onde que está essa pessoa, né? Tem gente que vive numa região dela que não sai dali, né? Então, assim, agora quem está no dia a dia, nós, a prefeitura também nesse sentido, observa tudo isso, né? Investidores observam. Mas tem gente que não percebeu o tamanho. Tanto é que você vê gente andando de bicicleta pensando que está numa cidade de 10 mil habitantes. E vocês notam, além de quando a gente fala desses profissionais que estão vindo pro Sinop, tá vindo muita inteligência para cá? Muita gente com muita inteligência, com pensamento inovador, pensando já à frente do tempo. Vocês já veem esse perfil de gente, não só que nasceu e se formou aqui, mas vindo de fora para trazer inteligência para cá? Nós percebemos porque nós temos um ecossistema muito forte aqui. Então, nós temos Sistema S completo aqui. Nós temos, igual nós falamos praticamente, diversas faculdades. E essa comunidade, ela está coligada. Essa comunidade que está respirando essa inovação, os novos caminhos, eles estão muito ligados. Agora tem um centro de inovação em Sinop, que essa galera está se encontrando e está discutindo isso lá. É uma fatia pequena em que vive um pouquinho à frente do nosso tempo aí. Então, essa galera respira e traz esses dados e começam a pensar possibilidades que a pessoa comum do comércio não está. Eu acho que... Dá o start, né? Eu acho que já tem esse ambiente, essa galera fazendo tudo isso acontecer, já qualificando as possibilidades que antes não eram vistas. Poxa, o cara tem um ensaio de camomila aqui em Sinop, ele vai pegar esse ensaio de camomila, eles vão ter que estudar essa espécie, que ela não teve um tipo de irrigação e tal, e ela vai servir para um chá que vai para o mundo inteiro. Essa pesquisa vai ser feita aqui. Nós temos uma Embrapa aqui que é das principais do país. Os maiores pesquisadores de soja e milho do planeta estão em Sinop. Nós podemos falar isso. Nós temos os melhores aqui. Né? Quando você pega uma Embrapa que é referência nacional, que inclusive de estrutura é a coisa mais linda do mundo. Então, nós temos sim ambientes para isso e... Agora trazendo para essa galera uma segurança, aquela segurança jurídica, trazer para essa galera que vai estar aí agora da inovação um incentivo fiscal, que é uma coisa que precisa, aí a gente se fortalece nesse ambiente. Aquele acadêmico que está lá na faculdade, ele vai ter através de uma lei municipal, junto com a faculdade, uma condução que aquele produto que ele estudou lá, a empresa pode receber e ela tem um benefício em receber isso. Essa é a nova etapa nossa. Mas diz uma coisa, a gente tá falando muito da vida profissional das pessoas, né? Pra vida do dia a dia, vocês falaram da noite de Sinop, conheço, é bem legal. Os restaurantes,
A vida comum, a vida do dia a dia, vocês acham que vai se transformar nos próximos anos para melhor? Vai se manter como tá? Em que vai se transformar? Dá para apostar? Dá, muito. A mudança é contínua, tá? É frequente. Vários restaurantes, você falou, a parte cultural tá chegando, essa parte de cinema e tudo mais. Mas assim, o que eu vejo que é de suma importância, as pessoas estão melhorando seus hábitos, né? De consumir essas coisas também, de querer consumir, de poder consumir. Porque não adianta também você ter tudo e não ter poder de consumo, tá? E aqui, graças a Deus, você começa a trabalhar e ter esse poder de consumo, né? Então, assim, tem sim, nós estamos com muitos empresários que chegam aqui para trazer coisas novas. O shopping, eu acabei de falar, quem falava um shopping, nós começamos a correr atrás do shopping, o Grupo Sinop, há 8 a 9 anos atrás. E hoje faz 2 anos que ele está ali. E é realidade muito bem. Mas vamos lá, só para pegar agora o gancho disso, eu vou trazer, porque eu acabo tendo esses dados, né? Bom, Sinop se qualifica no turismo. Então, hoje também. Nós estamos entre as 5 cidades do país que tem o maior número de aves, de pássaros para observação. É um tipo de contemplação para quem busca essa conexão com a natureza tem. Nós temos um parque florestal e nós vamos inaugurar um jardim botânico ainda esse ano. O Parque Florestal de Sinop ele tem uma particularidade bem legal. Esse ano teve aqui um encontro internacional de primatologia. Tem um camaradinha que é o macaco-aranha da cara branca. Esse cara, ele está na lista dos animais que vão entrar em extinção. Ele está no risco de extinção altíssimo. E você pode fazer uma selfie com ele no Parque Florestal. Então, os pesquisadores do mundo vêm para cá, olham e falam, caramba, ele está aqui. Ele está aqui. Isso, nós estamos falando de um parque dentro da cidade. Dentro da cidade. Que tem um ecossistema vivo ali, gigantesco. Então, tem macacos de todo tipo, tem aves Agora eu de tô todo preocupado. tipo. O macaco tem uma macaco fêmea junto com ele ali, né? Para ajudar nesse... Tem. E assim, como nós estamos nessa transição, né, Cerrado da Amazônia, nós temos aqui uma grande quantidade desses primatas para observação. Isso aí a gente já pega e já vai com esse pezinho no que você fala, o que o cara vai fazer nos finais de semana. Nós temos aí uma grande quantidade agora, que é uma transformação que está tendo, é mais um eixo econômico que está tendo, que são propriedades rurais que estão se tornando atrativos de visitação turística. Nós temos aqui em Sinop, olha só, aqui em Sinop nós temos produção de uva. Essa uva ela é produzida, é feito um vinho, é feito, processado vários produtos dessa uva, mas agora tem o café da manhã colonial no Parreiral. Então, pode ir lá. No momento que a safra está top, que a pessoa nunca viu ali, né, nunca teve essa conexão, ela vai tomar um café da manhã colonial lá debaixo do Parreiral. Então, isso aí são destinos turísticos que começam a se formar. Sinop tem parque aquático, e olha, um dos parques aquáticos mais bacanas que você possa imaginar, aqui, muito pertinho do centro da cidade, menos de 10 quilômetros. Então, nós temos um parque aquático interessante. Nós vamos ter um jardim botânico muito legal. Ainda pegando em atrativos turísticos e tudo mais, só para prestação de serviço de turismo, nós temos 626 empresas ativas. Nós temos 53 meios de hospedagem, 508 bares e restaurantes ativos e 65 agências de viagem trabalhando em Sinop. Agora a Sinop deu mais um passo, formou 18 condutores de turismo, nós vamos começar a fazer City Tour. Nós vamos poder montar, para você que está chegando em Sinop, João, e você fala assim, quero conhecer essa cidade. Vamos segmentar, o que você quer? Telespires? Então, Telespires tem, a Marinha está presente, formou marinheiros, formou toda a galera tão qualificada. Você pode fazer um passeio de barco no Telespires, você pode conhecer as belezas naturais. Então, a gente começa a embalar, colocar essa maquiagem e embalar para poder vender bem e poder apresentar isso para a sociedade. Então, é um trabalho que vai nascendo e já falo, precisamos pegar quem tem experiência já em grandes centros, vir para cá, olhar essa biodiversidade e aplicar isso, porque tem possibilidades inúmeras. E sabe o que é o bacana disso também? A população de Sinop viaja bastante, né? Então, assim, tem esse conhecimento externo. Então, ele traz para cá esse conhecimento. Muita gente vai para a Europa, vai para a Ásia, né? Vai para os Estados Unidos, até capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil mesmo. E eles querem coisas boas. E nós estamos buscando aqui em Sinop ter isso. Tem mirante, cara. Quero conhecer o mirante. Lá, olha que legal nesse mirante. O camarada, ele tem uma churrasqueira que ela fica instalada na água, movida a água, ela tipo uma roda d'água, ela vai girando e vai gerando um costelão ali, e você vai comer um costelão que foi assado em cima do rio ali, com aquela água, que aquilo vai girando,
e numa paisagem linda. Então, mas assim, ainda é tudo muito novo. Está surgindo inúmeras marinas agora em Sinop. Então, com o alagamento que teve da usina, surgiu uma área muito boa, inclusive para esportes, para a prática de esportes aquáticos. Sinop tem um espelho d'água fantástico. São produtos que vão surgindo e que vai precisar de ter esse profissionalismo, já que o poder aquisitivo ele consegue concentrar e garantir público para isso, precisa ter esse profissionalismo. E daqui a pouco Sinop tá aí com mais uma referência, por exemplo, em marinas. Caramba, Paulo, Kaká, a gente está falando já há um bom tempo e tem muita coisa para falar. Porque é muita informação, né? E a gente fala de otimismo, mas é um otimismo que não é um otimismo maluco, é um otimismo baseado em fatos, Com em números, dados, Com né? números, Até você com esse, apesar do otimismo baseado em fatos e dados, esquecendo um pouco os fatos, os dados, como vocês imaginam que vai ser a Sinop do futuro? Mas do futuro de daqui a 5, 10 anos. Conseguem imaginar? Bom, eu tenho um filho de 4 anos, né? E eu tenho sempre eu fico pensando, será que ele vai conseguir ir de bicicleta para a escola? Porque nós vivemos uma época aqui que os tempos mudaram e tal. Então, a preocupação sempre é a segurança pública. Eu acho que isso é uma coisa que todos que tiverem fazer parte do governo, da iniciativa privada, tem que estar atento, tem que estar conectado, a cidade tem que estar ligada nisso. Porque uma terra de tanta oportunidade, ela traz a parte ruim também. Então, eu tenho preocupação aí com isso. É lógico, esse cenário que a gente vê aí, né, mercado em drogas, essas coisas, é uma coisa que preocupa a gente. Eu vejo assim, com bons olhos, uma cidade que está vindo com ciclovia, a molecada vai poder rodar, as empresas estão cada vez mais abrindo, se diversificando. Eu não consigo imaginar por esse momento nenhuma retração, nenhuma preocupação maior. Eu fico preocupado com esse vazio de conexão que tem da geração Y, Z, aí essa turma nova que vem, desconectada aos formatos que para eles são antigos, de trabalho e da empresa do pai, da empresa da mãe, uma preocupação da nossa região, e aí isso eu trago alto para vocês, é a linha sucessora, né? Então, aquele pai que tinha aquele grande comércio, aquele grupo, quem vai tomar conta disso, né? A gente já viu grandes empresas com grandes nomes em Sinop, materiais de construção, fechando, por quê? Porque o pai lá atrás falou, cara, vai estudar, vai ter uma linha nova, e a gente criou esse vazio. Sinop vai passar por isso, está passando. Então vai precisar de pessoas, de especialistas para essa linha sucessora. E em especial, eu digo para vocês, falando de uma região agrícola, da agricultura familiar. Né? Porque com tanto soja, tanto milho, tantas propriedades crescendo, os arrendamentos tomam conta daquela propriedade pequenininha que trazia para a gente aquele alface orgânico, aquele leite, né? Aquilo lá mudou. Então, acho que hoje nós temos que ter uma preocupação com essa desconexão das essências. Nós somos uma cidade que não tem uma cultura definida, nós somos um misto, né? São múltiplas culturas. Você vai em Cuiabá, você tem uma cultura definida, 500 anos de história, mas Sinop não tem. Nós estamos formando isso. Então, acho que a minha preocupação é essa conexão com esses jovens que estão surgindo, com o presente, que é muito rápido. Aí eu incluo uma pergunta antes de passar para o Paulo para ele responder isso, que é, você está com um filho de 4 anos. Você acha que quando teu filho tiver a tua idade, a Sinop dele vai ser melhor do que a Sinop tua ou não? Pensando desse lado, tanto do bom para o ruim, estamos indo para uma Sinop melhor para eles? Eu acredito que sim. Acredito que hoje é uma cidade mais segura, mais clara. Eu acredito que sim. Eu acredito que com tanta oportunidade, na minha época eu tinha que buscar alguma coisa fora. Então isso era ruim, né? Porque você não conseguia formar aquela cultura. Hoje a gente vai conseguir formar porque não está tendo essa evasão. A galera não está precisando sair. E nós estamos conectados com o mundo, né? Quero ir para São Paulo. Cara, 2h30 eu tô lá. Quero ir para outro lugar. Então, com dois voos você está num bom destino também para uma qualificação que caso não tenha aqui. Então eu vejo que a gente vai para o futuro legal, sim.
E você, Paulo, como você enxerga? Olha, João, eu sou muito entusiasmo de Sinop, né? Mas assim, essa preocupação que o Cleiton comentou, eu acho que é de suma importância. Eu tô com uma filha de 9 anos, ele falou do filho, né? Eu tenho incógnita ainda onde que ela vai estar, né? Para onde que ela vai... Porque é a vida dela depois, né? Nesse futuro. Mas é interessante saber que você tem tudo aqui já. Tá entrando numa faculdade de medicina particular, já temos uma federal, mais uma estadual, uma particular agora. E a busca por qualidade. Nós vemos hoje que nós temos... a parte de urbanização é fantástica na cidade. Os empreendedores que tem desse segmento, tem orlas, tem parques, tem tudo para se fazer nesse sentido. Você está melhorando. Projetos de ciclovia na cidade inteira. Então, isso vai ajudar. Eu vejo uma cidade que não tenho medo de falar crescimento econômico e populacional vai bater uns 300 e poucos mil daqui uns 10 anos, igual você falou. Bate isso, tá? Esse crescimento de 1.050 era antigamente, 1.050 famílias chegavam em Sinop. Hoje é muito mais. Isso antes de pegar os 900 do IBGE, tá? Então, isso faz com que vai crescer a cidade. Agora, o que nós vamos buscar com isso? É o que nós estamos discutindo aqui agora. Qual que é o planejamento que será para frente, nesse sentido? Então, todas as políticas públicas e a iniciativa privada tem que estar nisso também para ajudar nisso. Né? Um ponto importante, só para não deixar, vamos conectar. Você vê que a gente vai remetendo muita coisa à iniciativa privada. Por quê? Porque se Sinop cresce lá, né, 10% ao ano, o Brasil teve um saldo negativo, o estado do Mato Grosso cresceu 3%. Se nós crescemos nessa proporcionalidade, a gente sabe que o que depender do governo estadual e federal, talvez não venha. Não venha. Essa é a oportunidade. Então, é nisso que tem que estar ligado. A gente não consegue esperar. Hoje, as empresas conseguem trazer um plano de saúde e tal. E isso traz uma qualidade de saúde para Sinop. Mas se não tivesse essa consciência, o caos e o gargalo seria bem maior. Porque nós temos um nível de iniciativa privada crescendo rápido e um governo tentando acompanhar a um nível municipal. Aí tem o nível estadual e federal. Então, essas políticas públicas nacionais, elas vão conseguir ajudar a Sinop um pouco. O resto é oportunidade da iniciativa privada. Isso é interessante porque, assim, o que você vê? Você vai ver muita gente de fora vindo para cá. Porque nessas outras cidades de interiores ou de outros estados, não tem um crescimento que tem aqui. Então, ela vai buscar isso. Então, por isso que eu acho um crescimento em Sinop ainda. Muitos empresários, muitas pessoas que eu conheço falam assim, mas eu não queria que a cidade crescesse muito, porque fica até estrangulada a cidade. Mas aí eles sabem que tem um limite, né? Eles sabem que vai ter um limite com o passar do tempo. Então, esses 10 anos que você falou, eu acho que a cidade vai manter, não tem o que desabonar a cidade para não crescer, entendeu? Tem esse crescimento. Mas, é claro, vai ter segmento que vai melhorar, vai cair, outros vão subir nesse sentido. Mas eu acredito muito, muito mesmo. Vejo que ainda tem mercado, agora mais qualificado. Eu vim para cá 15 anos atrás, eu tinha formado e estava começando um MBA. Hoje, se você não entra numa faculdade aqui para dar aula como professor, você não tiver doutorado. Nós temos doutores aqui de solos, que é PhDs em solos melhores do mundo, entendeu? Então, do Brasil, perdão. Então, são coisas nesse sentido que o mercado vai existir, Sinop vai estar boa, e eu acredito muito nesses próximos 10 anos. Paulo, Cleiton, obrigado demais por esse bate-papo. Eu acho que vocês trouxeram muita informação valiosa para esse episódio. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo, ouvindo, tenham curtido. A gente fica por aqui, mas a gente volta com o podcast e videocast do Grupo Sinop Pode Transformar em breve com mais um tema muito bacana para discutir aqui. Valeu!